acompanha através do culto online. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua casa. Eu quero ler um texto com os irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, uma parábola conhecida por todos, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículo 25, nós vamos até o final desta parábola, que diz assim o texto em nome do Senhor Jesus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei, como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E ame o próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Você faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram e deixaram semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou distante. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou distante. Certo samaritano, que o seguia ao seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próximo animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastou algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração? Senhor, nós somos gratos por este dia, nós somos gratos por esta noite e por este momento, Pai. É tão bom estarmos como igreja do Senhor reunido, Pai, nesse ajuntamento para louvarmos o Teu nome, mas também para sermos orientados pelo Senhor, exortados pela Tua palavra, Pai. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo continue iluminando os nossos corações e nos dando entendimento da Tua palavra, Pai. Que nós possamos ser edificados pela Tua vontade, que o Senhor desperte o nosso coração a amar a Tua verdade neste momento, Pai. Que as nossas mentes e corações estejam cativas à voz do Teu Espírito, de tal modo que nós sejamos edificados e transformados pela Tua palavra, meu Pai. Nós pedimos que cada coração esteja aberto a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Nós oramos e pedimos a Tua misericórdia, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Bom, a parábola do bom samaritano não é uma parábola desconhecida por nós. Essa expressão bom samaritano, ela já virou parte da nossa cultura. Crente ou descrente, não importa, basta alguém fazer alguma coisa boa para alguém, a pessoa sempre vai dizer: fulano é um bom samaritano. Todo mundo tem na sua família o cara conhecido por ser o bom samaritano das coisas, né? Sempre fazendo coisas boas. Mas o real problema dessa parábola aqui é que muitas vezes quando a gente lê essa parábola, a gente lê como se ela fosse um ensino sobre moralismo. Que na verdade é como se a gente estivesse achando que Jesus está dizendo assim para nós: seja uma pessoa legal com os outros, seja uma pessoa boa com as pessoas. Mas na verdade, Jesus nunca contou parábolas só para ensinar boas maneiras. Jesus, quando ele conta parábolas para expressar e manifestar o reino dele, para tratar problemas do pecado, para confrontar os corações, para apontar por ele mesmo como o evangelho se revela. E sempre Jesus conta parábolas por situações conhecidas, tanto para aquela realidade, como situações mais, vamos dizer assim, mais difíceis de acontecer. E esse é um contexto importante. Esse é um contexto em que um doutor da lei faz um questionamento para Jesus.
E aí esse questionamento é: o que farei para herdar a vida eterna? É legal a gente pensar que esse tipo de questionamento desse homem não é o questionamento de alguém que tem uma sede espiritual. Não é um questionamento de alguém que está querendo de fato encontrar salvação. Mas a verdade é uma armadilha. Assim como tentaram fazer com Jesus lá em João 9. Se você se recorda, tem um cego de nascença. Aí eles perguntam para Jesus, eles fazem um dilema moral para Jesus, né? Eles questionam Jesus, ele está assim porque ele pecou ou os pais deles pecaram? O que é? Ele está herdando o pecado? E esse aqui também é um cenário muito parecido. Eles tentam colocar Jesus sempre em um dilema para tentar colocar Jesus contra a parede. Então esse mestre da lei aqui, ele não é um buscador de verdade. Ele não é um homem com o coração aberto só para querer salvação. E a resposta que Jesus dá para esse questionamento, para esse dilema que este homem apresenta para Jesus, é contar uma parábola. E que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola que vai desmontar este homem e todos os que estão à volta, e se assim o Senhor permitir, também o nosso coração. O Senhor vai nos confrontar a olhar essa parábola de uma maneira muito mais próxima da realidade do Evangelho e até aquilo da forma com que a gente tem aprendido aqui, todos os sábados, quando a gente trata sobre salvação dentro daquela série. A gente precisa entender assim, a história dessa parábola, ela acontece e Jesus conta a história de uma estrada real. Essa estrada em que o viajante está passando, era conhecida por ter um caminho muito estreito, mas um caminho cheio de cavernas. Era um caminho que os ladrões facilmente conseguiam se esconder ali, para que quando os homens viajantes passavam por ali, eles davam a emboscada. E aí roubavam esses homens, salteavam e deixavam cada vez mais a situação perigosa ali. E Jesus descreve esse cenário muito comum para eles, porque aquela estrada era uma estrada muito perigosa. O foco dessa parábola aqui, você vai dizer que é o bom samaritano, mas eu quero que você mude o seu foco agora e fale assim, o foco dessa parábola é este homem caído. Este homem que passou nas mãos dos salteadores na beira do caminho. Todos nós somos representados por este homem caído. Todos nós somos representados por este homem caído ao chão como semi-morto. Porque o Evangelho vai nos dizer que nós estávamos mortos. O Evangelho vai dizer que nós éramos caídos, nós éramos feridos no chão. Isso é representado lá em Romanos 5, né? A humanidade ferida no pecado. Todos nós estávamos nesta estrada da parábola do bom samaritano. Todos nós estávamos incapazes, sem forças, como este homem na beira do caminho. E aí surge, então, dentro desse cenário, os personagens dessa parábola. E o primeiro personagem é esse sacerdote que Jesus conta. O sacerdote que era o homem do templo. O sacerdote que era o homem da lei. O sacerdote que era o homem da Bíblia. Ele sabe exatamente o que Deus quer. O sacerdote sabe. O sacerdote entende das leis lá em Levítico. O sacerdote entende do ritual de pureza lá atrás. O sacerdote era um cara que domina sobre os assuntos mais importantes da teologia. Mas quando esse homem, esse sacerdote, vê o homem caído, ele passa distante, ele passa longe. É legal porque a Bíblia, ela nos adverte, quando Paulo escreve para os Coríntios, ele adverte que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. É legal porque Jesus coloca este homem, porque assim, representa aqueles que querem ter o conhecimento sem amor. E conhecimento sem amor se transforma em soberba. Essa ortodoxia que o sacerdote tem por ser o homem do templo, sem compaixão, se transforma naquilo que a gente conhece de religião morta. Esse sacerdote representa os crentes cheios de teologia. Este sacerdote representa esses homens e mulheres que estão dentro da igreja com soberba lá no alto, porque tem grande conhecimento do Senhor.
Mas a Bíblia adverte que esse tipo de conhecimento sem amor é um conhecimento que nós temos, um coração que nós temos que tomar cuidado. Este sacerdote, ele entende de misericórdia, mas o coração dele é vazio de misericórdia. Este sacerdote, ele tem um conhecimento profundo sobre amor, mas na vida prática dele, ele é vazio de amor. Mas também, por outro lado, temos o sacerdote, mas também temos o levita. O levita é aquele homem ocupado demais para amar alguém. Porque assim, os levitas, eles eram os auxiliadores do templo. Se o sacerdote era o homem do templo, o levita era o auxiliador. Esse cara sempre está ocupado. O levita tem uma agenda cheia, compromisso o tempo inteiro. O levita sempre tem alguma coisa para fazer para Deus. Sempre. Ele sempre está agindo de algum jeito. Ele tinha agenda, funções, responsabilidades. Mas o que Jesus diz para nós é que esse tipo de ocupação que o levita tem não é sinônimo de espiritualidade. Esse tipo de ocupação, esse compromisso real com o templo e com as coisas de Deus, sem amar alguém, não é espiritualidade. Jesus confronta este mestre da lei. De algum jeito, as pessoas que estavam ali ouvindo essa parábola, também estão sendo confrontadas por Jesus. Porque Jesus está mostrando que aquele tipo de religião que eles estavam querendo ensinar, não tinha nada a ver com o Evangelho. Não tinha nada a ver com o amor de Deus. Esse levita representa homens e mulheres que estão cheios de tarefas, de ministérios, de compromissos. Esses caras, eles estão cheios, a agenda lotada. Mas eles também não têm tempo para amar o seu próximo. O sacerdote, ele entende de misericórdia, mas não pratica a misericórdia. O levita está ocupado demais para amar alguém. Esses são os dois homens dessa parábola. Nós temos o mestre da lei que confronta Jesus. Nós temos o homem caído, o sacerdote e o levita. Mas aí surge o personagem que é o mais improvável dessa história toda aqui da parábola do bom samaritano. Os samaritanos, para entender esse contexto aqui, por que é tão improvável esse samaritano, eles eram desprezados pelos judeus. Os samaritanos, eles eram rejeitados. Eles eram considerados os inimigos dos judeus. Isso se perdurou por um bom tempo. Se Jesus estivesse contando essa parábola para mim e para você hoje, no nosso cenário real aqui, de vida prática, de vida comum, Jesus estaria dizendo para nós: então, a pessoa que você mais detesta é que está caída no caminho. Seria assim o cenário, e é como se os judeus estivessem escutando dessa forma. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: este homem caído é um homem que está perdido, e o bom samaritano é o inimigo de vocês. É o cara que vocês desprezam. E é exatamente o que esse bom samaritano está fazendo. Porque o sacerdote e o levita, eles tinham razões religiosas para não parar. Porque o sacerdote estava com algum compromisso do templo. O levita, provavelmente andando apressado, sem dar atenção para o homem caído. Mas o samaritano, ele é um homem do coração transformado por compaixão. O samaritano é diferente. Se vocês prestar atenção na leitura que eu fiz no começo, você vai ver aí na tua Bíblia, que esse bom samaritano, ele vê o homem caído e se compadece. A misericórdia que o sacerdote não teve, o bom samaritano teve. Mas o bom samaritano também se aproxima deste homem. O amor que esses dois homens não tiveram com o homem caído, o bom samaritano tem, porque o amor do bom samaritano não é um amor distante. O bom samaritano toca nas feridas do homem caído. O bom samaritano usa recursos próprios para ajudar o homem caído. Ele leva este homem para uma hospedaria. Ele pede para o homem: se você gastar mais, cuida dele, eu venho aqui e pago mais. Não tem problema. O importante é que esse homem consiga se recuperar.
tudo disso aqui que esse bom samaritano fez, gente, a gente pode considerar que não foi nada racional, não. Foi tudo sacrificial. A gente acha que amor tem que ter razão. Às vezes amor é sacrifício também. Porque nas nossas razões, nós fazemos divisões. Mas na razão de Deus, o amor é sacrificial. E aqui é um ponto importante de nós entendermos. O bom samaritano ajuda um homem desconhecido. O bom samaritano ajuda um homem que era seu inimigo. O bom samaritano usa recursos próprios para uma pessoa que não queria bem. Se o homem caído, o homem quase morto, tivesse um pouquinho de força, era bem provável que o homem diria para ele: o que você está fazendo comigo? Não somos inimigos? Mas a verdade é que essa parábola aqui, gente, ela conta um pouquinho do escândalo da graça do Senhor. Porque a minha pergunta para você é só: qual de nós aqui seria capaz de fazer isso que esse bom samaritano fez? Quem de nós aqui tem um coração tão puro assim, para olhar para um homem que é nosso inimigo, colocar a mão no bolso e dizer: eu quero te ajudar? Precisa quebrar muita coisa. A pergunta do doutor da lei, quando Jesus fala, quando ele fala assim: eu vou amar a Deus e amar o meu próximo. Jesus diz: parabéns, é isso aí. Só que ele pergunta para Jesus: quem que é meu próximo? Sabe por quê? Porque o mestre da lei, ele quer limitar quem ele vai amar ou não. Depende de quem ele vai amar. Por isso que o personagem da história são pessoas muito longe uma da outra. Um homem caído e um samaritano. Porque ele está confrontando que tipo de amor e misericórdia este mestre da lei vai oferecer para os outros. Jesus está ensinando e está expandindo a visão de que é ter misericórdia de verdade. Porque misericórdia para pessoas boas e conhecidas é muito fácil, mas misericórdia para as pessoas que nós não queremos bem, aí é mais difícil. Aí é um pouco mais complicado para o nosso coração. Mas além disso, Jesus também quer revelar algo profundo dessa parábola aqui. Porque, gente, essa parábola aqui não é sobre como eu e você podemos ser bons samaritanos, porque nós não somos bons samaritanos. Assuma esse papel: eu e você não somos bons samaritanos de ninguém, porque nosso coração não está 100% pronto para fazer o que esse bom samaritano fez. Nós não temos um coração com essa disposição toda. Nós até tentaríamos fazer alguma coisa, por todo o conhecimento de graça e amor que nós temos, mas nós não temos um coração 100% disposto a pagar o preço que esse bom samaritano fez. Por isso que essa parábola não está ensinando para nós como é ser bom samaritano. Essa parábola aqui é ensinar como Cristo é. Essa parábola aqui é mostrar para nós como Cristo é. Porque eu e você é que somos o homem caído na estrada. Porque é eu e você que somos feridos no pecado. Eu e você que estamos incapazes de nos salvar. Eu e você que estamos sem força para nos levantar. É eu e você que somos o homem caído, ferido, quase morto na estrada. Então você não é o bom samaritano. Você é o homem ferido. O sacerdote não pode nos salvar. Sabe quem representa o sacerdote? A religião que não pode salvar ninguém. O levita não pode salvar. É por isso que esses homens não salvam. Sabe por quê? Porque o levita representa que obras e tarefas dentro da igreja não salvam ninguém. É por isso que surge o improvável da história. É por isso que o evangelho é o improvável da raça humana. Porque o evangelho mostra que Jesus, o rejeitado pelos homens, o desprezado, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus é o bom samaritano. Jesus é quem nos vê naquela estrada. Jesus é quem se compadece. Jesus é quem se aproxima. Jesus é que cura as nossas feridas. É Jesus. Jesus que age ao favor do homem caído. E o homem caído é você, sou eu. É Jesus quem levanta. E é Jesus quem pega pelos braços e diz ao Pai: cuida deles, porque eles são meus.
É Jesus quem faz isso. É Jesus quem diz: eu voltarei, porque eu vou levar mais. É Jesus que é o bom samaritano dessa história. E nós é que somos o homem caído. E dentro dessa visão da parábola do bom samaritano, Jesus confronta que tipo de amor nós temos uns aos outros. Porque se nós não somos capazes de sermos o bom samaritano, por que Jesus diz para esse mestre da lei, no final: vai e faça o mesmo? Vocês acham que o mestre da lei, com todo aquele conhecimento, teria capacidade de ser o bom samaritano da história? É porque eles não entenderam nada, de nenhuma parábola que Jesus contou para aqueles homens, eles não entendiam nada. Porque parábola era só para aqueles que de fato conheciam o reino do Senhor. É por isso que Jesus contava a parábola. Depois que Jesus nos ensina que Ele mesmo é o bom samaritano, Ele vai dizer para esse homem: vai e faça o mesmo. Porque nós somos chamados, gente, a amar, porque fomos amados primeiro. É por isso que o bom samaritano primeiro salva o homem caído. E depois dessa história toda, Jesus fala assim: depois que você entender isso, vai lá e faz o mesmo. O que ele entende? Mas a pergunta aqui é: o que você entende do amor de Deus? Essa é a pergunta. O que o amor de Deus faz com que você viva na prática? É essa a ideia. Porque deixa eu te falar uma coisa: a sua teologia sem a misericórdia é uma religião morta, não serve para nada. Pode te ensoberbecer, pode dizer que você é o cara melhor, a mulher melhor desta igreja, mas sem amor é uma religião morta. Servir, gente, não é fazer muitas coisas. É um equívoco que nós temos na igreja brasileira hoje. A gente tem que servir, 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 servir. Não é isso. Servir é amar profundamente. Isso é servir. Só que é necessário nascer de novo. É necessário olhar para esse bom samaritano aqui e parar de dizer: eu preciso ser esse cara. Não, assuma o seu papel na história. Eu sou o homem caído. Para de dizer que você é o bom samaritano, que você não é o bom samaritano. Nós não iremos ser o bom samaritano nunca. Nós é que somos cuidados pelo bom samaritano. Eu queria que você fizesse um exercício para imaginar o constrangimento do homem caído ao descobrir que foi um samaritano que cuidou dele, que pagou tudo, que estava tudo certo, está tudo pago, ele não deve mais nada. Imagina o constrangimento daquele homem, cheio de razões, cheio de inimizade no coração, quando ele escuta e entende assim: foi um bom samaritano que me salvou. Ele me colocou aqui e pagou tudo, não devo mais nada. Sim, porque esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho. Só que nós só podemos cumprir este amor tão grande na prática quando é Cristo que está regendo os nossos corações. Só nessa hora. Porque se depender dos nossos corações caídos, ninguém tem disposição nenhuma para se amar aqui. Mas quando Cristo é o rei do coração, então os nossos corações são constrangidos pelo amor. Então nós iremos começar a fazer completamente diferente. A parábola do bom samaritano, e já estou terminando. Não é um desafio moral para mim e para você. Não é. Se você aprendeu assim, você aprendeu completamente diferente do evangelho. Porque não é um desafio moral. Não é um desafio: vai, tenta ser o bom samaritano. A parábola do bom samaritano é a revelação da graça de Jesus a todos nós. A parábola do bom samaritano é um convite para nós sermos constrangidos pelo amor de Deus e fazermos isso e levarmos isso para a prática. Porque o evangelho não é igual a pergunta deste homem aqui, mestre da lei. O evangelho não é: haja para ser salvo. Essa é a pergunta do homem: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O evangelho não é isso. O evangelho é: você foi amado, agora vai e ame. E isso é o evangelho. Por isso que os mestres da lei não entendiam nada de evangelho. E é por isso que eu e você precisamos olhar com esta ótica. As escrituras dizem e nos ensinam que é amor de verdade. Porque eu e você fomos amados, agora Jesus nos convida: vá e faça o mesmo. Cristo é quem nos encontrou caído. Cristo é quem sarou as nossas feridas. Cristo é quem colocou o curativo nos nossos ferimentos. Cristo é quem nos levantou com a sua mão forte. Foi Cristo que pagou o preço na hospedaria. Foi Cristo.
Foi Jesus que garantiu restauração para mim e para você. Ele é o bom samaritano da história. Nós somos apenas um homem caído. Agora, depois que a gente entende essa graça, depois que a gente é constrangido por isso aqui, o convite do Senhor para nós é que nós temos que ser agentes de misericórdia no mundo. Porque o mundo está cheio de sacerdote e levita. As igrejas estão cheias de sacerdotes e levitas. Mas o que o Senhor está dizendo mesmo para nós, não é, seja o bom samaritano. Não. Seja apenas um homem caído que foi restaurado pelo bom samaritano. É isso que nós temos que ser. Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. A parábola do bom samaritano nos confronta que tipo de vida cristã nós temos levado por aí. Porque se você tem dificuldade em amar alguém, ou exercer misericórdia para com as pessoas, o convite do Senhor não é, se esforce um pouco mais, se esforce um pouquinho mais. O convite do Senhor é, olhe para a graça escandalosa do Evangelho do Senhor. O convite do Senhor é para olhar para o que o Senhor fez em você, e o que o Senhor pode fazer através de você, após você entender e ser constrangido por este amor. Eu quero orar por você, eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento. Senhor Jesus, hoje nós entendemos que a parábola do bom samaritano tem tudo a ver com o Senhor, e tem tudo a ver na maneira com que o Senhor nos encontrou na beira do caminho. Porque se tem uma coisa que fizeram com a gente, Deus, é nos roubar, nos saltear, nos deixar caído, ferido, como semi-morto. E este mundo não pode nos restaurar. Esse mundo não pode trazer a nossa salvação, mas o Senhor mostrou para nós através dessa parábola que o Senhor é quem agiu, foi o Senhor que teve compaixão, o Senhor é que cuidou de nós, é o Senhor que pagou todo o preço para que nós tenhamos vida. Por isso este amor nos constrange, por isso este amor constrange os nossos corações, e a oração que nós fazemos aqui, é que através desse constrangimento o Senhor nos leve a viver este amor na prática. Nós estamos enganados por este mundo, achando que nós temos que fazer para conquistar alguma coisa, porque o Evangelho é completamente diferente disso. O Evangelho é ser amado para que então a gente ame. E por isso nós oramos, para que o coração desta igreja, para que o coração dos membros dessa igreja estejam dispostos a amar uns aos outros de tal modo que sejamos constrangidos pelo amor de Deus, através das nossas ações. Que as pessoas lá fora sejam constrangidas pelo amor de Deus, através das nossas ações. Mas eu peço para que o Evangelho continue tendo convicção no coração de cada um de nós, Pai. Para que quando nós tivermos oportunidade, nós venhamos manifestar este amor do bom samaritano ao homem caído. Que nós possamos ser testemunhas de que nós não somos bons samaritanos, mas nós éramos o homem caído. E o bom samaritano nos encontrou. E este é o Senhor que nos salvou, o Senhor que trouxe vida a todos nós. Continua sobre nós, Pai, continua trazendo em nós aquilo que é necessário, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado através de nós, e que cada vez mais o Evangelho seja propagado, não como esse mestre da lei queria, mas como o Senhor tem nos ensinado a cada momento, Pai. Nós oramos e Te entregamos as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém.